O ser humano está mesmo no topo da cadeia alimentar? Qual é o nosso maior inimigo? Nós temos predadores? Nós dizemos que amamos os animais de todo o nosso coraçãozinho e os protegemos. Nós, seres humanos, cuidamos de todos os seres vivos, inclusive das plantas. Será mesmo que amamos todos? Ou amamos uns e não cuidamos de outros? Nós amamos nosso cachorro, mas não pensamos duas vezes antes de encher o carrinho do supermercado de bacon. É frango, hambúrguer, churrasco nos fins de semana. E com exceção dos veganos e vegetarianos, eu não vejo ninguém chorando horrorizado. Essas questões são bem evidentes no mangá de Waki Hitoshi, Parasite. Tadaima! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E você tá no projeto Tintas e Insights, o mundo fascinante dos quadrinhos. Parasite nos coloca contra a parede. O ser humano bondoso versus os valores morais da nossa sociedade de consumo. É uma mistura de ficção científica e terror escrito e desenhado por Iwaki Hitoshi. Assim como o mangá, os nomes em japonês primeiro são lidos do sobrenome para o nome. Só uma curiosidade. E por falar em língua japonesa, que mais cedo ou mais tarde todo fissurado por mangá vai querer aprender, Parasite já é um clássico do mangá japonês, então não pode faltar na nossa estante de jeito nenhum. E para a alegria dos colecionadores, a editora JBC reuniu toda a série em 8 volumes, mas com detalhe, a série é toda em full color. Também não podemos esquecer que tem anime na Netflix. Esse anime foi produzido em 2014 e 2015. São 24 episódios arrepiantes de Kiseiju Usei no Kakuritsu. E tem até uma live action de Yamazaki Takahashi. Que é simplesmente de gelar o coração. Tá, eu tô aprendendo japonês, então eu tô caprichando nas pronúncias, pra vocês terem uma ideia da onde que a paixão pelo mangá nos leva. Então, se tiver algum estudante de japonês aqui, eu vou adorar trocar ideias. E pra espalhar a palavra do mangá pelo mundo, nada melhor que começar por este. Eu sei que vocês vão adorar. É que um dia qualquer, ou melhor, uma noite qualquer, caem do céu pequenas bolas pontudas espinhentas. E dentro delas, surge uma espécie de verme branco, mole e comprido. Ai, meu Deus, que coisa horrorosa! Estes vermes estão orientados para introduzirem dentro da cabeça do ser humano, seja entrando pelo ouvido ou pelo nariz. Sim, eu não vou conseguir disfarçar, cara. E eu sei que quando você lê esse mangá, também não vai não. E se você estiver lendo em público, vai pagar o maior mico, porque é impossível não sentir nada vendo esse mangá. Tudo em full color. O Shinichi, nosso protagonista, está em seu quarto com o walkie-talkie. E é por isso que o verme feioso e gosmento não pode penetrar pelos ouvidos dele. E foi aí que o verme tentou entrar pelo nariz, mas o Shinichi estava acordado. Ele levou um baita susto e jogou o verme na parede. Só que o verme bateu e voltou, e como uma flecha desesperada, entrou direto na mão dele. Atenção, leitores de mangá, cenas fortes. O verme entrando na mão dele. Desesperado, o Shinichi agarra o fio do telefone e amarra no braço dele, formando um torniquete. Os pais do garoto chegam desesperados com a gritaria, mas como não havia nada, aparentemente, nos braços ou nas mãos do Shinichi, nem sinal de furo, então eles convencem o Shinichi de que tudo não passou de um pesadelo. Mas coisas estranhas começam a acontecer e a mão do Shinichi parece desenvolver vida própria, com reflexos e força sobre-humanos. Ele até pega um giz no ar que o professor atirou sem prestar a
mínima atenção. Até que, pluft, aparece olhos e boca e, gente do céu, a mão simplesmente começa a conversar com ele. E a minha mão direita? Eu comi. E aí que Tinishi não tem opção, a não ser ficar amigo da coisa. Afinal de contas, ela comeu a mão dele. E o mais surpreendente é que quando essa coisa zolhuda dorme, o Tinishi recupera o controle da mão. O zolhudo é super curioso e adora ler. Ele conta ao Tinishi que fracassou na missão de possuir o cérebro dele e tomar o controle do corpo do menino. E agora, como ele já se desenvolveu, não pode mais comer o cérebro dele. Ufa, ainda bem. Então eles resolvem que já que não podem separar, porque o parasita morrerá e já comeu a mão do Tinishi, e o Tinishi, que não é bobo nem nada e que não quer ficar sem a mão, então eles chegam a uma conclusão de que o parasita não pode sobreviver sem o hospedeiro e o hospedeiro simplesmente não quer ficar sem mão. Então a coisa recebe o nome de Mig, que significa mão direita em japonês. Enquanto isso, na cidade, outras pessoas que foram hospedeiros, os vermes se apropriam de suas personalidades e simplesmente eles começam a comer outras pessoas. A cabeça do hospedeiro se deforma e cria dentes e pontas afiadas. É como se fossem facas e cada verme tem uma personalidade diferente, um jeito de ser, de falar, de se comportar. Eles não são tão amigáveis quanto o Mig. E é uma aventura só, porque muita gente começa a morrer. E Tinishi, como está com o cérebro intacto, é o único que consegue ajudar. E o Mig resolve ajudar. E é aí que os dois começam a caçar essas coisas. E não conto mais, porque é finalmente aqui que começa toda a história. E não pensa que esses monstros são todos iguais. Cada hospedeiro se transforma de um jeito. Então a gente vai ter realmente um circo, um horror de monstros, cada um mais diferentão que o outro. Mas também não pense que esse mangá é só black. Sim, tem muito sangue, vísceras, mas também tem muito mais. Tem cenas extremamente engraçadas de dar muita risada. Acho que é mesmo para aliviar a tensão. Mas também aborda questões de moral e da existência do ser humano no mundo. Logo na primeira página do mangá, nós encontramos as seguintes perguntas. Alguém sobre a Terra pensou: se a quantidade de habitantes no planeta diminuísse para 1/100, a poluição despejada sobre ele também diminuiria para 1/100? Então esse alguém pensou: precisamos defender o futuro de todas as criaturas. Se a quantidade de habitantes do planeta diminuísse pela metade, quantas florestas deixariam de ser queimadas? Alguém sobre a Terra pensou. Os traços do mangá são característicos da época, anos 90. Espesso, um engolimento de cabeça. Jesus toma conta. É uma delícia para os fãs de terror. Um desenho algo tosco, como se feito à mão livre, sem réguas ou instrumentos de medição. Os fundos não têm técnica rebuscada, são até simples demais, em alguns quadrinhos até inexistentes, com pouquíssimo uso de linhas, de expressões, de movimento e muita tinta colocada sobre os detalhes. As cenas dos parasitas, quando se transformam, foram desenhadas de forma perfeita. Muitos tentáculos, olhos e dentes desafiando a lógica, sem proporção, extremamente violentos e brutais. É pura aberração. Este mangá é um dos mais populares do mundo. É um mangá premiado. Recebeu o prêmio Kodansha Manga Show, Kodansha Manga Award. É o Oscar do mangá.
que Parasite ganhou em 1993. Em cada volume tem uma seção de perguntas e respostas, onde Hitoshi Ii responde os fãs, o que ajuda muito a compreender as ideias do autor. É um mangá imperdível que não pode faltar na estante de nenhum colecionador, principalmente se você é fã de ficção científica e terror. Além da mistura de violência e monstros grotescos, é muito engraçado e até divertido de ler, trazendo reflexões sérias que muitas vezes passam desapercebidos aos estranhos hábitos humanos. É uma leitura obrigatória para todo apaixonado por mangá, que deseja passar bons momentos vivendo combates impossíveis entre monstros. Indico para quem não tem medo de sair da zona de conforto, principalmente com certas perguntas incômodas que o Mig faz ou sugere, com a frieza e carência de sentimentos para o humano parasitado de Nishi. Ou será que ele está perguntando para nós, os leitores? É sobre isso. Super indico, então fiquem por aqui porque em breve nós vamos conversar sobre o volume 2 e como continua essa história. Então é isso, galerinha dos quadrinhos. Sayonara! Te espero no próximo vídeo.